Começando mais um episódio do Papo Revelado, estamos aqui falando sobre a cronologia do tempo do fim à luz da Bíblia, basicamente do livro do Apocalipse que estamos estudando aí. E, antes de mais nada, vamos fazer uma oração. Senhor, nós te louvamos pelas tuas verdades, pela tua palavra, que o Senhor abra agora nossa mente e nosso coração para entendermos o que o Senhor deseja que conheçamos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Mais um episódio, sejam todos muito bem-vindos. Como é que vocês estão estudando a Bíblia? Ótimo! No episódio anterior nós falamos sobre o Apocalipse 8, o toque das 7 trombetas, porém a gente só falou das 4 primeiras, então hoje a gente vai dar continuidade aí, entrando no capítulo 9. Tudo bem, Lincoln? Tudo bem. Então vamos embora para mais um episódio. Nós vimos que após o fechamento então da Porta da Graça, vai ser permitido a Satanás fazer a obra de destruição que ele sempre quis fazer. Mas ele só terá poder para atingir um terço, né? A terça parte da Terra, não é isso? Sim, exato. Então ele vai tentar fazer com que através dessas destruições as pessoas acreditem que o sofrimento está sendo mandado por Deus. É por isso que é importante a gente entender a diferença, né? Entre as trombetas, os flagelos que vão acontecer durante as trombetas e depois, mais pra frente, quando a gente for estudar aí as pragas. Então ele vai tentar desacreditar a fé do povo de Deus, dos santos, né? E ao mesmo tempo vai tentar instigar os ímpios para que então haja um decreto de morte para aqueles que são os guardadores do sábado, para aqueles que têm o selo de Deus. Por exemplo, a gente vai ler agora aqui em Apocalipse 9, de 1 a 21, você pode pegar a sua Bíblia aí e acompanhar, que diz o seguinte: E o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. E foi-lhes permitido que não os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Desejarão morrer e a morte fugirá deles. Impressionante, né, Jair, essa descrição? impressionante. Veja só, Lincoln, João, ele usa o quê? As palavras que ele tem, aquilo que ele conhecia, aquilo que ele viu, de acordo com as referências que ele tinha, né? Porque eram gafanhotos? Eram escorpiões? Nenhum dos dois, né? João viu o quê? Viu a liberação de demônios. E aqui a gente entende a grandiosidade dessa luta entre o bem e o mal, né? A gente não tá brincando, a palavra de Deus não tá brincando, a gente tá falando de uma coisa séria. Porque Satanás é o anjo do abismo, né? No momento certo, ele vai ter a permissão para liberar as suas forças demoníacas e para atormentar a humanidade. Eu não sei quantos de vocês já ouviram ou não, mas você pode entrar depois lá no YouTube e procurar por Gabriel Estevão, que é o testemunho de um ex-satanista que mora na Angola, e ele se converteu ao cristianismo. E ele confirma, né, contando toda a sua história, porque ele foi, desde o nascimento, ele foi criado, preparado para ser um dos mais conhecidos servos ali, né, de Satanás, e ele acabou se encontrando com Cristo. É um lindo testemunho de conversão, você pode conferir. Eu recomendo fortemente que você ouça esse testemunho. E ele diz que existem sim demônios cruéis, já que Satanás tem a chave do abismo, né? Que eles ainda estão lá encarcerados e eles vão ser soltos e causar muita destruição agora no fim dos tempos. E isso vai ocorrer, né, agora no toque da quinta trombeta. Eles estarão prontos para atormentar aqueles que não tiverem o selo de Deus. Aleluia, né, Lincoln? Aleluia, glória a Deus. Continuando aqui então a nossa leitura do capítulo 9, diz assim: E o parecer dos gafanhotos era semelhante aos de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens, e tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como de leões, e tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate.
Veja que essa que é uma descrição, descrição dos demônios, né? Que João viu ali, né? Terrível. Descrição terrível. Continuando a leitura, e tinham caudas semelhantes às dos escorpiões e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si um rei, que é o anjo do abismo, e em hebreu o seu nome é Abadão e em grego Apolion. Passado já é um ai, eis que depois disso vem ainda 2 ais. Interessante, Jerry, que eu já li um livro chamado Maçonaria do Outro Lado da Luz, Certo. de um escritor e ex-maçom do 32º grau, que é um dos graus mais elevados da maçonaria, chamado William Chobelin. Não sei se pronuncia assim o nome dele. Tem ali de graça no Google, para quem tiver o interesse de ver também, é só jogar o nome do livro, Maçonaria do Outro Lado da Luz. E ele se converteu também ao cristianismo, e lá ele diz que Jabulon, ou Abaddon, que a gente acabou de ler aqui, dizendo que é o nome do anjo do abismo, de Satanás, né? Ele é o nome do Deus adorado na maçonaria. Eu confirmando mais uma vez. Confirmando, só que assim, esse nome ele só é revelado e conhecido dos maçons que estão do grau mais elevado. E é o nome dado a Satanás, né? Que é o anjo do abismo citado por João aí no Apocalipse. Né? Só para a gente pensar e refletir um pouquinho. Satanás ele vai ser permitido destruir o quê? A terça parte da terra, né? Durante as 7 trombetas. Isso ainda não aconteceu, né? Mas breve esses sinais misteriosos e sobrenaturais eles vão começar a aparecer na terra à vista dos homens, das pessoas, né? Que estiverem aqui vivos. E hoje é o dia de nós orarmos e nos achegarmos a Deus. Para quê? Para que a gente possa estar do lado vitorioso nessa batalha. Porque isso não é alarmismo, né? Podem ter pessoas que dizem, nossa, mas isso são mensagens para a gente ficar com medo, mensagens alarmistas, mas não, isso é a revelação que foi dada por Deus a nós e está revelado ali na Bíblia, no livro do Apocalipse, para que a gente conheça o que de fato ainda vai acontecer e para quando isso estiver acontecendo, se nós estivermos vivos nesse tempo, a gente saber que essa é a obra de Satanás e não de Deus. Né? Até porque a gente não pode acreditar que vai ter um tempo que esse mundo vai melhorar, que vai estar tudo bem. Não. Vai ter um tempo de paz antes do decreto. Vai ter um tempo de paz? Né? Não, vai ter um tempo que vai existir um decreto de morte para o povo de Deus. Agora você imagina só essa cena, né? Os ímpios sofrendo todas essas aflições de Satanás e os santos ali sendo protegidos por Deus. Não que os santos vão estar ali tranquilos, de boa, não. A gente vai estar sofrendo também, vai ser o tempo de angústia para todas as pessoas. Mas Deus ele vai proteger aqueles seus filhos, né? Porque a porta da graça já vai ter sido fechada. Mas Satanás ele vai fazer com que os ímpios olhem para nós e eles olhem e falem assim, não, o causador de todos esses tormentos que a gente está enfrentando aqui são esses aí. Né? O mundo todo vai estar celebrando domingo como dia de guarda e o povo de Deus, né, vai estar guardando o sábado da criação. E a gente vai ser culpado por isso. Porque hoje, muitos podem pensar assim, não, é impossível que vai ter um dia que vai ter um decreto de morte. Imagina, isso não tem cabimento nenhum nesse mundo de hoje, um mundo tão democrático, né? Mas a gente vai ver isso acontecer porque o caos vai estar instalado na Terra. Exatamente. E a gente já vê isso. Né? Porque em nome da segurança de todos, é o que a gente está vendo na pandemia, né? Alguns têm que morrer, né? Exatamente. E é interessante, né, Lincoln, a gente pensar nisso, porque é o que você comentou. Não tem como eu decretar a morte em tempo de paz. Exatamente. Não tem sentido, né? Não tem lógica. E aí a gente continua, e tocou o 6º anjo a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro, de onde estava, né, que estava diante de Deus, a qual dizia ao 6º anjo que tinha a trombeta, solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados, né, para a hora, e dia, e mês e ano, a fim de matarem o quê? A terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era 200 milhões. E eu vi o número deles, diz João, né? Então a descrição da 6ª trombeta, ela pode soar pra gente até como uma guerra mundial, porque pense bem, são 391 dias literais. Apenas aqui na 5ª trombeta são descritos aí o período de tempo e de duração, né? Que são 5 meses, e aí fala 1 ano, 1 mês e 1 dia, e a terça parte da humanidade vai morrer. Você e eu, né? Você que certamente está ouvindo aí, que já passou por essa fase na escola. Algum livro de história te diz que 1/3 da humanidade morreu? Provavelmente. Você já leu isso, Link? Nunca li isso. Provavelmente a gente nunca leu. E por que a gente nunca leu? Porque isso
ainda vai acontecer. Isso não aconteceu ainda. Exatamente. Pode parecer assim até alarmista, né? De novo repetindo, né? Como, nossa, mas como que 1/3 da Terra vai morrer? É engraçado que eu vi um dia desses também, no site, um médico dizendo sobre a pandemia e ele disse que é possível sim que exista uma outra pandemia mais para frente, com um novo vírus aí mutante. Maior ainda. E esse médico, ele é extremamente reconhecido, um infectologista brasileiro, ele disse que pode sim morrer por volta de 2 bilhões de pessoas por causa de uma nova pandemia mundial. Então, assim, 2 bilhões de pessoas equivale a mais ou menos hoje 1/3 da humanidade. Exatamente. Né? Então você vê que tem um certo paralelo, faz algum sentido. Né? Continuando a leitura de Apocalipse aqui, estamos no capítulo 9, diz assim viu os cavalos nesta visão, João, né? E os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo e de jacinto e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saíam fogo e fumaça e enxofre. Por estes 3 foi morta a 1/3 dos homens, o que a gente acabou de falar, né? Isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saem das suas bocas. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas. Portanto, as suas caudas são semelhantes a serpentes e têm cabeças, e com elas danificam. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das suas obras de suas mãos para não adorarem os demônios, os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias. Exatamente. Mas olha só, querido amigo, né? Você que tá ouvindo a gente aí. E você, Lincoln, né? A gente tem que viver como? Viver sem temor. Porque a gente vai ser protegido, né? Você que é o Filho de Deus, que estará selado. Você pode ler lá em 1 João 4,18, que diz que o amor de Deus lança fora o medo. Amém. Então, louvado seja Deus, né? Não tenhamos medo, mas por que a gente precisa entender a sequência dos eventos? Por que a gente está falando aqui sobre cronologia? Justamente por isso, para que você, quando os eventos acontecerem, você esteja ali firme em Cristo, sabendo que essa sequência, essa ordem, porque Deus é um Deus de ordem, essa sequência foi dada para que você não tema, porque o anjo do Senhor, conforme diz em Salmo 34, verso 7, acampa-se ao redor do que os teme e os livra. Ou seja, se você está ali selado, guardado, você vai ser protegido pelos anjos de Deus. Então nós devemos ter o quê? A certeza da salvação em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Temos a proteção, né, dos anjos. E em meio a tanta destruição e morte que vai acontecer, nós seremos poupados como a menina dos olhos de Deus. Que você creia nisso, meu amigo. Que você leia, que você entenda a sequência, que você entenda cada trombeta, como ela vai ser tocada, porque como você pôde ver nesse episódio, Satanás não é amigo de ninguém, nem dos seus ele vai poupar, né? Então Satanás vai fazer com que tudo isso aconteça, e você precisa saber disso, porque essas ainda não são as pragas que vão cair, né? E no próximo episódio, então, a gente vai falar sobre a 7ª trombeta. Fique ligadinho, acompanhe com a gente. E vamos manter aí também um contato lá pelo Instagram, @Papo Revelado. Curta, comente, e a gente fica à disposição também para conversar com vocês sobre qualquer dúvida. Então fica aí a dica, não perca o próximo episódio. Se você ficou com alguma dúvida, algum questionamento do que a gente disse, ouça de novo aí os podcasts anteriores, mas principalmente pegue a sua Bíblia, espírito de oração, e peça para o Espírito Santo direcionar a sua vida, a sua mente para a verdade, porque ele está ansioso de fazer isso por você e pela sua vida. Fique com Deus e um abraço. Amém, um abraço.